O santuário ou tabernáculo é o que nós chamamos de microcosmo. Quer dizer isso? O mundo foi completamente atingido pelo pecado. Então, o santuário, o tabernáculo, é um exemplo do que Deus quer a respeito do mundo, dos homens, de como Deus quer que eles vivam. Então, nós vamos ter leis em relação ao comportamento do homem perante Deus, e vamos ter leis em relação ao comportamento do homem perante o outro homem. Então, principalmente nesse capítulo que nós vamos estudar, Moisés vai mostrando a profundidade e hediondez do pecado no âmbito espiritual e no âmbito social. Como isso está presente e caminha de mãos dadas a passos largos. Então, nós vamos observar aqui duas ofertas inicialmente, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Alguns estudiosos vão dizer que são a mesma coisa, basicamente, mas não são. Há detalhes importantes aqui, principalmente na espécie de sacrifício, no tipo de animal que Deus ordena, que não está no pecado pela culpa, mas está na oferta pelo pecado, por exemplo. Então, as distinções, os detalhes são fundamentais para entendermos de que Deus está tratando. Na semana passada, nós vimos o capítulo 4 e a porção, a unidade textual vai do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 13 do capítulo 5. E estudamos sobre pecado de ignorância e como Deus fala sobre aquilo que mesmo que um israelita não tivesse ciência profunda do seu pecado, ainda assim era pecado, e ainda assim ele devia buscar o perdão de Deus, e ainda assim ele devia se arrepender dos seus pecados. O capítulo 5, a partir do verso 14, continua falando sobre isso, mas eu quero pontuar com vocês apenas o início do capítulo 5 e depois nós vamos para o capítulo 14, porque basicamente do versículo 7 até o 13 do capítulo 5 já vimos em outros estudos, então não vou me deter aqui para não ser repetitivo. No capítulo 5, verso 1, nós lemos: quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Então, se um israelita ocultasse o fato de um amaldiçoamento que foi proferido, uma palavra imprecatória, e não revelasse isso era pecado também. Guardar determinados segredos era julgado pelo Senhor como pecaminoso e merecia oferta para expiar esse pecado. No verso 2 nós lemos: ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto, de besta fera imunda, corpo morto de animal imundo, corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, tornar-se-ia imundo. Veja, mesmo que a pessoa não soubesse que tocou num corpo imundo, era pecado. Mas foi acidente, é pecado. Por quê? Tanta rigidez em demonstrar o pecado. Por que era pecado tocar no corpo morto, desses que o Senhor vai determinando? Primeiro que a morte, ela é um símbolo fortíssimo da desobediência do homem para com Deus. É um juízo divino sobre o pecado humano. Então Deus estava acentuando na consciência do seu povo de que a morte não é algo normal. É normal para nós, do ponto de vista humano, né? O que é que nós dizemos? Todo mundo um dia nasce, um dia morre. Mas do ponto de vista das Escrituras, a morte é um juízo sobre algo terrível que aconteceu e sobre o pecado. Deus estava aprofundando a consciência do seu povo a respeito do pecado. Aquilo era imundo e o povo devia estar afastado daquilo. E quando tocava, mesmo acidentalmente, devia considerar aquilo como pecado também. Então, a seriedade que Deus ensina ao povo a respeito do pecado é muito grande. Aqui, uma aplicação que, de alguma forma, é um parêntese também. Há algumas formas de pensamento cristão evangélico, por exemplo, que torna a vida praticamente impura em vários sentidos. Há coisas, por exemplo, que não podem ser feitas para alguns evangélicos
E realmente há coisas que não podem ser feitas por evangélicos. Mas muitas vezes se legalizam uma série de questões com medo do pecado. Então, quando eu digo que jogar bola é pecado, eu preciso justificar isso. Porque todas as proibições que Deus fez na lei, há justificativa para aquilo. Mesmo que nós não tenhamos algumas respostas, por termos um distanciamento muito grande, em termos de tempo, né? Mas há uma justificativa para aquilo. Deus proibir tocar no corpo morto era por causa da hediondez do pecado e a morte fazia parte desse juízo. Quando nós olhamos para Levítico e tentamos aplicar tudo o que está aqui para a vida diária, a primeira coisa que a gente vai entender é que não é possível. Está todo mundo no inferno já. Não é possível. A segunda coisa que aprendemos em termos práticos aqui é que Levítico nos ajuda a entendermos como nós somos profundamente pecadores, mesmo sendo crentes. Como o povo de Israel servia a Deus e era visto pelo Senhor como um povo profundamente pecador, mas que havia redenção para eles, que havia perdão para eles, através dos sacrifícios. Nós não precisamos mais dos sacrifícios. Um sacrifício perfeito foi feito, e Cristo perdoou todos os nossos pecados, mas ainda assim, nós devemos observar o pecado com muita atenção. E devemos observar o arrependimento com muita atenção. Eu vou falar um pouco sobre arrependimento no final do nosso estudo e vou fazer para os irmãos e para mim mesmo uma série de advertências sobre o verdadeiro arrependimento. Nós vamos ver que verdadeiro arrependimento não tem a ver com remorso, não tem a ver apenas com tristeza, apenas. Tem tristeza no arrependimento, mas não é apenas tristeza. O verdadeiro arrependimento não tem a ver apenas com reparar o dano. Isso não demonstra verdadeiro arrependimento. Você pode reparar o dano e não estar arrependido. Então, esse texto vai nos mostrar isso com mais profundidade e clareza. Olhando então agora para o versículo 14, a partir do versículo 14, nós vamos precisar entender a diferença da oferta pelo pecado e da oferta da culpa. A oferta pela culpa também é conhecida como oferta de restituição. Um parêntese que eu não posso deixar passar. Não tem nada a ver com eu quero de volta o que é meu, eu restituo. Certo? Porque aqui não é o homem pecador que é restituído, é ele que restitui. É ele que restitui a Deus e ao próximo. É o contrário aqui. Então, quais são essas diferenças básicas aqui? Quando nós olhamos para o capítulo 4, para a oferta pelo pecado, nós vamos precisar que esses pecados eram cometidos sem intenção, basicamente. A oferta pela culpa, não. O próprio nome já diz, né? Oferta pela culpa. Eles não eram cometidos sem intenção. Na oferta pelo pecado, o tratamento apontava para a impureza, ao passo que a oferta pela culpa apontava para a reparação. Quando se ofertava esta oferta pela culpa, você tinha que ter em mente a reparação por causa do seu pecado. Então, aprendemos aqui que o arrependimento também não é só de palavras, não é só desculpa, foi mal, nunca mais eu vou fazer isso, foi a última vez que aconteceu. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer que há arrependimento. No verdadeiro arrependimento há reparação, se for possível. Mas não é apenas reparação. Os irmãos estão compreendendo isso? Então aqui nós vamos observar também uma coisa interessante no verso de número 7. Veja, o verso número 7, capítulo 5, e o verso de número 15. O verso número 7 diz assim, sobre a oferta pelo pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, o quê? 2 rolas, 2 pombinhos, holocausto. Veja o verso 11, o que é que diz? Porém, se as suas posses
não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Aqui Deus está recebendo vários elementos possíveis para a oferta pelo pecado. Se você não tinha condição de dar uma cordeira, e poderia ser um cordeiro também, um cordeiro ou uma cordeira, isso é importante. Se você não podia oferecer isso, você podia oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos. E se você não tivesse condição de oferecer 2 rolas e 2 pombinhos, você oferecia uma medida de flor de farinha, ou seja, da melhor farinha. A farinha que simboliza o alimento mais básico do hebreu. Então, o que não podia acontecer era a oferta pelo pecado não ser dedicada. Deus ordenava e orientava o mais abastado quanto o mais pobre. Nós vimos isso desde o capítulo 1, quando o boi era oferecido, no capítulo 4, quando o touro era oferecido pelo sumo sacerdote ou pelo pecado de ignorância da congregação. Quando nós lemos o verso 15, na oferta pela restituição, nós lemos assim: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor, por oferta do rebanho, o quê? Um carneiro sem defeito, conforme em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Não há aqui nada em referência a outra coisa que pudesse ser oferecida. O Senhor queria isso. Carneiro, macho, sem defeito. Ou equivalente ao valor do carneiro em ciclos de prata. Um ciclo media entre 11 e 13 gramas. Então, o ofertante poderia dar em prata, na medida do santuário, porque as nações ao redor tinham uma medida, e chamavam aquilo de ciclo também. Mas a medida do santuário era diferente. Então, o que regia a forma de pagamento da oferta era a medida que Deus instituiu no santuário. Veja quantas questões detalhadas a respeito do culto. Detalhadas. Isso nos ensina muito sobre a misericórdia de Deus, irmãos. Muito. Porque Deus não aceitava um culto que não fosse como Ele disse no Antigo Testamento. Hoje é diferente. Deus ainda não aceita o culto de toda forma que o homem queira fazer. Mas há igrejas mais puras e menos puras. E Deus recebe a adoração das igrejas menos puras. Veja a igreja de Corinto. Veja a igreja de Laodiceia. Deus recebe a adoração de igrejas menos puras. Mas repreende seus erros. Aqui, Deus não aceitava. Aquilo não subiria como aroma suave às suas narinas, como o texto vem dizendo em Levítico. Ou seja, o que quer dizer essa frase? Que Deus não teria prazer naquilo, não se agradaria daquilo. Deus queria ter prazer naquilo que estava sendo feito. Ao contrário do que nós imaginamos hoje, que nós vivemos hoje, né, como uma coisa cheirosa. Se você cresceu sentindo o cheiro de pinho-sol na sua casa, isso era muito diferente do que estava acontecendo lá no tabernáculo. Deus estava dizendo que o que chegava a ele como saboroso às suas narinas era o cheiro da carne queimada e do sangue derramado. Para o culto no santuário, o sangue era desinfetante, porque aquilo purificava, limpava. A simbologia que estava ao redor, intrínseca no derramamento de sangue, era importantíssimo para o culto, e foi importantíssimo mais à frente para a vinda de Cristo também. Então, aqui, quando nós consideramos o tipo de oferta, vemos que é diferente, vemos que os animais são diferentes, e isso devemos levar em consideração. Quando nós chegamos, então, ao verso 16, vamos entender de que era composto esse pecado que Deus está aqui exigindo oferta por ele, essa oferta de restituição, né? Veja o verso 16. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas
e ainda, veja só, assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto. Quinto aqui é 20%. Certo? E o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, e lhe será perdoado. Aqui nós vamos ler um bloco de texto em outro lugar importante, lá no capítulo 22 de Levítico. Queria que vocês fossem para lá comigo. Versículo 2 do capítulo 22 de Levítico. E nós vamos ver algumas coisas importantes sobre isso que Moisés vai chamar aqui de coisas sagradas. O que são essas coisas sagradas? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer diante desse texto, porque ele diz: assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas. Como assim? Então, foi uma espécie aqui de roubo, de algo que pertencia ao Senhor e o crente pegou. Não era dele, ou ele não usou devidamente. Então, lá no capítulo 22, vai falar sobre as coisas santas. Veja a partir do verso 2. Dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Rígido, né? Se aquilo que era do Senhor era tirado pelos sacerdotes, o Senhor diz: eu vou matá-los. Aconteceu algo parecido ali, aconteceu algo parecido aqui com Nadab e Abiú, que se valeram das coisas do Senhor indevidamente. Eles violam esse pecado, violam essa ameaça que está aqui no capítulo 22. Veja verso 4. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão do sêmen, ou qualquer que tocar algum réptil com que se faz imundo, ou algum homem com que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá as coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Você entende agora o sentido do batismo? Porque o batismo é um símbolo de purificação, para que nós lidemos com as coisas sagradas, porque o batismo é o rito de entrada na igreja. Então isso tem uma linha teológica vinda desde o Antigo Testamento, da água como símbolo de purificação. Então isso tem diálogo com o que estamos vendo aqui. Então os judeus não podiam violar essas coisas sagradas do Senhor. Quando o homem dedicava a algo o valor indevido, e aquilo era do Senhor, ele poderia sofrer grande penalidade por isso. Veja uma outra questão em relação ao carneiro sem defeito que o texto vai nos falar. O animal perfeito também servia como um exemplo do seu valor financeiro. Se o animal fosse oferecido com defeito, o fiel estava dizendo que o Senhor não era precioso, que Deus não era precioso, porque ele não estava sendo zeloso com a oferta que deveria ser dedicada. Isso segundo o padrão instituído por Deus. Eu quero a oferta desse jeito, não de outro. Então temos alguns casos aqui que nos clareiam objetivamente sobre esse pecado. O primeiro caso se refere a quem peca sem intenção no tocante às coisas consagradas ao Senhor. Então um leigo não podia comer as coisas sagradas que correspondiam unicamente ao sacerdote e à família do sacerdote. Se um leigo comesse a parte da oferta ou de alguma oferta
que pertencia ao sacerdote e à sua família, isso era quebra dessa lei divina. A pessoa que transgredia essa lei era levada à restituição. Veja que aqui é a misericórdia de Deus. Deus está dizendo, ofereça essa oferta para restituir, para que o sacerdote seja restituído do que você tirou da parte dele. O segundo caso trata da transgressão que não inclui as coisas santas ou sagradas. Isso vai do verso 17 até o verso 19. Veja só o que diz aí. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro, sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. A oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Perceba que não apenas o animal sem defeito seria dedicado, ele seria avaliado pelo sacerdote, se a oferta honrava ao Senhor ou não. Os sacerdotes, na época de Malaquias, corrompem essa ordem divina. Que nós vamos perceber lá que uma das repreensões do Senhor é que eles estavam recebendo animais defeituosos, doentes. E o povo estava presenteando o governador com animais perfeitos. Então os sacerdotes estavam corrompendo isso lá, porque eles estavam vivendo também uma crise econômica terrível, e eles diziam, é melhor a gente aceitar a oferta imperfeita para que a gente coma, do que a gente rejeitar e não ter o que a gente comer. E Deus repreende eles lá, a semelhança da repreensão a Abraão, quando ele vai para o Egito para fugir da fome. Deus vai dizer a eles, por que isso? É melhor fechar o templo. Vocês estão dedicando ofertas melhores aos homens do que a mim. Então, qual era a lógica? Se fosse para os sacerdotes passarem fome por fidelidade ao Senhor, era para eles dizerem amém. Assim seja. Se em nome da fidelidade a Deus eles tivessem que ser levados a grandes necessidades, eles tinham que dizer amém. Mas isso não ia acontecer. Por quê? Porque tinha animal para oferta, que eles não estavam dando. Então Deus estava providenciando na criação a matéria suficiente para que o culto fosse realizado. Assim é historicamente, meus irmãos. Deus sempre vai nos dar condição de oferecermos um culto fiel a Ele, sempre. Não temos desculpa. Nós não precisamos de um som para termos um culto fiel, não precisamos de um banco para ter um culto fiel, não precisamos de um microfone para ter um culto fiel. Nós precisamos de fidelidade à Escritura e um coração disposto para ter um culto fiel. Então Deus sempre nos dará a condição de oferecermos a Ele um culto fiel, como Ele disse, segundo a graça, como Ele estabeleceu. O terceiro caso aqui trata da atitude e ações contra a propriedade alheia. Então, deveria se oferecer uma oferta de restituição também por isso. E aí a gente vai chegar agora no versículo 1 do capítulo 6 até o versículo de número 7. Observe. Essa parte eu considero que é mais fácil de nós entendermos. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, como é a ofensa contra o Senhor? E negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo. Veja só o que o Senhor está apontando aqui. Quando o próximo for prejudicado por esses pecados, o sentido do texto hebraico aqui é esse: o Senhor foi ofendido. O Senhor foi ofendido. Quando qualquer tipo de desonestidade é manifesta, praticada e defendida, o Senhor é ofendido e requer arrependimento. Veja os pecados listados aqui. Negar ao próximo que ele deu em depósito, eram questões financeiras envolvidas, ou penhor, garantia, ou roubar o que tiver usado de extorsão para com o seu próximo. A extorsão é um negócio que está lá desde Israel antigo. E o Senhor estava orientando o povo a não trilhar esse caminho.
O Senhor estava orientando o povo que não basta ser servo de Deus, serva de Deus, povo de Deus, tem que viver como tal. E as nossas relações sociais demonstram isso ou não. Qualquer tipo de extorsão desonra o Senhor, qualquer tipo de roubo desonra o Senhor, qualquer tipo de compromisso não cumprido por um crente desonra o Senhor. A palavra do crente deve ser, como o Senhor disse, sim, sim, não, não. O sim tem que ser sim. E o não tem que ser não. O sim não pode ser não. E o não não pode ser sim. O Senhor está condenando qualquer tipo de ambiguidade. Diga o que deve dizer. Não minta. Não manipule. Não jogue para tirar vantagem das pessoas. Veja o verso 3. Ou que tendo achado perdido, o negar com falso juramento. Então o israelita era direcionado pela lei em que achou, procure de quem é. Achou, procure, entregue de quem é. Eu ainda peguei num tempo que a gente se preocupava com isso, viu? Você chegava lá numa seção no supermercado de achados e perdidos, você encontra lá carteira com dinheiro dentro, celular, lembra daqueles que abria e você puxava antenas, se lembra? Era bonito que você botava ele de lado aqui assim, né? Tinha uma capa de couro, você botava ele de lado, parecia um revólver, botava ele de lado. Depois foi diminuindo, né? Ficou pequenininho assim. Você perdia algo, você procurava de quem era aquilo. Assim o israelita devia fazer. Achou, não é seu. Achou, não é seu. Entregue. Hoje, se alguém perde uma carteira com dinheiro dentro, a carteira pode até aparecer. Mas o dinheiro o dono levou. Né? O israelita era repreendido aqui no seguinte sentido: se você achou, não negue que achou e devolva. Não é seu, não foi Deus que lhe deu. Não é fruto da bênção de Deus, é fruto da sua pecaminosidade. E aí o texto ainda generaliza mais. Ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. É muita coisa. Então, essa frase aqui, ela contempla uma série de pecados que o homem costuma fazer em relação a enganar o próximo. Esses mandamentos estão fundamentados no que Deus disse: não diga falso testemunho ao seu próximo, que é um compromisso com a verdade. Verso 4: será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará quinta parte, 20%, aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Você devolveu o que não era seu e ainda deu mais. Ainda deu mais. Veja algo interessante. Vamos para Lucas, capítulo 19. Verso 8 e 9. Não, de 8 a 10. 19, de 8 a 10. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. O que é que diz aí, irmãos? Senhor, resolvo. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você observou aqui o cálculo de Zaqueu? Qual foi o cálculo de Zaqueu? E a lei dizia o quê? 20%.
Se eu não vou dar o valor, porque ele era o que é? Quem era Zaqueu? Qual era a profissão de Zaqueu? Vocês lembram? Cobrador de impostos. Ou seja, assim, abre parênteses, ladrão, fecha parênteses. Né? Um cobrador de impostos judeu era alguém extremamente mal visto pelos judeus. Tipo assim, você é filho de Abraão como nós somos e você nos rouba. É igual você, imagine só você viaja, eu falei feito um baiano agora, imagine só você viaja, chega num país, encontra um brasileiro, ele lhe rouba. A decepção é muito grande, né? Mas rapaz, um camarada compatriota e me rouba. Tá. Mas lá a decepção é maior porque você se sente fora de casa, né? Você está fora de casa. Imagine você ser roubado por um filho. Imagine você ser roubado por um cônjuge. Imagina o choque disso. É isso que o judeu sentia quando ele olhava os cobradores de impostos judeus, seus irmãos, que extorquiam o povo em nome da fidelidade ao Império Romano. Este homem é encontrado pelo Cristo, né? É encontrado pela graça. Ele diz: eu vou dar 4 vezes mais a cada pessoa que eu roubei. Ele reconhece o seu pecado, reconhece aquilo que a Escritura condena, reconhece isso por meio da graça e então muda de rumo e age. Aqui há um fortíssimo exemplo de um arrependimento genuíno. Um arrependimento genuíno. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. O versículo de número 6, lá do capítulo 6, nos diz o seguinte: e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez. Veja que frase maravilhosa. Aquele israelita que negou a garantia financeira numa negociação que anteriormente tinha sido prometida, que roubou, que extorquiu indevidamente, que não devolveu o objeto perdido como deveria, que negou com falso juramento que tinha algo que não era dele, permaneceu em pecado quanto mais contra o próximo e contra Deus. Se ele se arrepende e ele vai a Deus em adoração, oferecendo a oferta, o texto diz: qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se, pois, por isso culpado. Tudo isso será perdoado pelo Senhor. O Senhor pode e perdoa os piores pecados que nós cometemos. Como alguém pode dizer que nos livros de Moisés a presença da graça não está? A graça rega todas as coisas no livro de Moisés. Quando estamos falando de perdão, estamos falando de graça. Quando estamos falando aqui da ação humana, Deus está educando o seu povo eticamente a viver para Ele, mas o perdão só quem pode dar é Deus. No versículo de número 5 do capítulo 5, o texto diz assim, veja, é a primeira vez que tem essa expressão. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, veja, confessará aquilo em que pecou. É a primeira vez que aparece essa frase. Confessará aquilo em que pecou. Deus está ensinando o homem, os fiéis, a serem crentes contritos, arrependidos. O Senhor exige reparo, mas antes disso, exige arrependimento do coração, seguindo medidas justas. Vá comigo, por favor, para o livro de Tiago. Nós vamos observar um texto importante lá em Tiago, capítulo 2. Versículo 14 até o versículo 20.
Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si mesma ou por si só, é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem? Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Vamos ler mais adiante, verso 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Que é isso aqui? Lutero travou com esse negócio. Isso não é assim. A salvação é pela graça. Tiago errou. Tiago não errou. Tiago está falando de uma fé justificada por obras diante dos outros, não diante de Deus. Abraão tinha que mostrar um testemunho público, embora no caso ali só tivesse ele, o menino, e Deus, e o animal, né, que foi sacrificado. Da mesma forma que o Senhor nos diz, irmãos, em Levítico, em Lucas, em Tiago, se a nossa prática não condiz com as Escrituras, nossa fé é morta. O crente sabe, como ensino básico de sua fé, que a desonestidade deve andar longe dele, que a extorsão deve andar longe dele. Extorsão financeira, que é o caso aqui, né? Mas outros tipos de extorsão também estão incluídas nisso também, podemos enquadrar. O crente deve arrepender-se e deve mostrar isso através da sua disposição voluntária em buscar o Senhor. Eu quero conduzi-los agora a uma reflexão sobre algumas questões, irmãos. Quando nós lidamos, por exemplo, com conflitos entre irmãos, dentro da igreja, irmãos que devem dinheiro um ao outro, quais são os conselhos iniciais que nós devemos dar ao devedor? Arrependa-se. Ao que perdeu o dinheiro por hora, perdoe. Ao devedor, pague. Pague. Como é que se pode pagar? Mas devemos também ter prudência quanto a essa questão. Devemos ter prudência para não sermos gananciosos, para não prejudicarmos os nossos irmãos com a nossa ganância, tirando do sustento desses irmãos para o nosso sustento, mesmo quando nós prevemos que não teremos como pagar aquilo que pegamos com eles. Isso é um pecado de desonestidade, é um roubo premeditado. Quando nós exigimos do outro, quantos casos nós já ouvimos de filhos que extorquem seus pais, que usam de ferramentas emocionais? Como é que eu vou viver desse jeito, mãe? Sem meu iPhone 28? Não dá para eu viver desse jeito. E os pais são dobráveis
muitas vezes já idosos, sem disposição nenhuma para embates morais em relação aos seus filhos. Quantos casos de filhos que pegaram empréstimo no nome dos pais e deixaram seus pais idosos endividados, super endividados. Às vezes nem sabem. Quantos filhos que tomam conta, hoje não mais, né? Mas tomavam conta do cartão do banco dos pais e a aposentadoria nunca chegava toda. Quantas famílias já pediram socorro à igreja para comprar medicação para os idosos, enquanto os próprios filhos que pediram a ajuda da igreja foram aqueles que devoraram a aposentadoria dos pais? É quebra desse mandamento, é roubo, é extorsão. Quantos filhos roubaram os pais diretamente? Diretamente. Ou quantos crentes nas suas empresas onde trabalham têm o costume de usar material da empresa, insumos da empresa, em nome de uma justiça. Ah, eu trabalho demais aqui, eu vou levar essa resma de papel para mim. Vou usar o computador da empresa aqui para acessar minhas redes sociais. Hoje mais não, né? Que hoje é tudo celular. Mas quantas vezes muitas empresas bloquearam o uso de YouTube e Facebook? Porque os funcionários passavam muitas vezes tempo de trabalho nas redes sociais, roubando. Quantos crentes têm caminhado com mentiras, com falso juramento, dizendo que não fizeram, não viram, enquanto fizeram e viram. Jurando de pé junto. Estão falando a verdade e não estão. Sobre esses pecados, o Senhor exige reparo e arrependimento, irmãos. Se nós estamos caminhando assim, abandonemos esses pecados. Algumas aplicações aqui. Apenas restituir ou reparar o erro não é arrependimento. Dizer, eu errei, eu sei, não é arrependimento. Isso quer que eu diga o quê, pastor? Remorso pode ser aquele sentimento que aquilo deveria ter sido feito de outra forma, porque como você fez desta forma, trouxe consequências terríveis e você teve remorso. Você está triste, ou você não está arrependido. Você está triste porque o desdobramento foi algo que fugiu do seu controle contra o que você planejou, mas não é arrependimento. Você está triste com as circunstâncias. Muitas vezes a frase estou arrependido, ou não vou fazer, foi a última vez que isso aconteceu. A gente escuta muito isso, né? Foi a última vez que isso aconteceu. Miguel era pequeno e eu disse a ele uma vez, repreendi ele uma vez e disse, você nunca mais pode fazer isso. Ele disse, eu não posso prometer isso, pai. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu sou pecador. Isso é fogo, né? Digo, verdade. Mas não faça não. Mas não faça não, senão o negócio vai ficar difícil pro seu lado. O Senhor ama a santidade, irmãos. E ama a santidade dele, em primeiro lugar. Quando nós somos desonestos com o próximo, nós estamos sendo diretamente desonestos com Deus. Quando nós estamos enganando o próximo, nós estamos dizendo, estamos enganando a Deus. Enganando a Deus. Nós estamos dizendo assim, na prática, pode soar muito duro isso, radical, mas para ver se dá um choque na gente, né? Deus, eu faço como eu quero, eu não tenho medo de você. Eu minto, eu roubo, eu engano, e não vai acontecer nada. Porque você não vai fazer nada comigo. Na prática é isso. Então, foge aqui qualquer tipo de argumento, tipo, eu não sei onde eu estava com a cabeça, foi o inimigo, foi a minha circunstância, foi o momento. Não, fomos nós. A Bíblia vai nos mostrando que até eu toquei no morto aqui, nem vi, toquei aqui. O Senhor diz, pecou. Eu nem vi, pecou. Peça perdão. Então, para o Senhor, não tem essa.
Eu não tinha outra forma. Pode ser até que no contexto, no momento, você tenha sido de alguma forma forçado emocionalmente a pecar. E o pecado tem essa força, né, de nos conduzir ao erro. Mas o que o texto vai nos dizendo é: arrependa-se. Arrependa-se, abandone isso. Mas, irmãos, o arrependimento verdadeiro irá desenvolver algumas coisas fundamentais em nós. Vá comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e versículo 20. Atos 26 e 20. Veja, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem, se convertessem a Deus. O que é que diz agora? Praticando obras dignas de arrependimento. É isso que Tiago fala. É isso que a história de Zaqueu nos conta. Veja a advertência de Paulo: creiam no Evangelho e vivam de modo digno da declaração que vocês se arrependeram dos seus pecados. Um crente pecará, um crente falhará. Nós guardamos muitas vezes dentro de nós inclinações terríveis, monstruosas e assustadoras, que somente Deus conhece cada monstrinho que habita dentro de nós. Mas o Evangelho vem exatamente para vencer isso. O cavaleiro do cavalo branco com a espada desembainhada vem exatamente para vencer esses assombros do pecado dentro do nosso coração e dizer-nos a solução para você, a perdão para você, a graça para você, a restauração para você. Viva de modo digno do Evangelho, produzindo frutos dignos de arrependimento. Sim, nós devemos nos entristecer quando nós pecamos, mas uma tristeza que nos conduz ao arrependimento. Não uma tristeza que nos conduz ao medo da consequência do que acontecerá. Essa é uma blindagem pecaminosa. É uma autopreservação pecaminosa. É assim: eu fiz, mas eu não quero sofrer as consequências do que eu fiz, ou eu não quero que pessoas me vejam diferente. Então, um crente cometeu um pecado hediondo terrível no centro da igreja, no meio da igreja. E então começa-se com ele um tratamento disciplinar, e ele simplesmente diz: eu não fico mais nessa igreja. Eu vou para outro lugar. Você está arrependido? Estou, mas eu não tenho mais condição de ficar aqui. O que a Escritura vai nos dizer? Repare o dano à igreja. Repare o dano. Arrependa-se. Dê o quinto. Abra seu coração com generosidade. Mas como é que vão olhar para mim? Como é que vão me encarar? O que é que vão dizer de mim? Bom, na igreja tem outros pecadores como você. Agora, num caso como esse, veja como é. A pessoa pecou terrivelmente e agora ela está preocupada com o que os outros pecadores terríveis vão dizer dela. Veja só como é irracional esse negócio. Porque quando você peca, a sua mente é levada ao engano, absorvida pelo engano, e você pratica o erro que é contrário a Deus. Mas agora você não quer ser julgado pelo erro que você cometeu. Com a seguinte fala: todo mundo é pecador. É. Por isso que pode ter juízo. Mas nessa porção de Levítico, o texto também fala: cuidado com o juízo temerário. Jesus também ensina: não julgueis para que não sejais julgados. A ideia do julgar ali não é julgar o pecado no sentido da disciplina. É que você não deve ser movido por um espírito crítico de estar julgando todas as pessoas. Quando nós vemos um irmão caindo, nós devemos orar por ele, mas nós devemos apontar para ele o caminho correto. Correto. Esta semana nós tivemos a triste notícia de um pastor nacionalmente reconhecido que foi afastado do seu ministério porque ele tinha uma postura abusiva com os membros da igreja, com a liderança. Ele falou isso, não foi ninguém que disse. Ele falou. Com a sua família, com a liderança e com os membros da igreja. O conselho de sua igreja repreendeu a primeira vez. E ele diz no seu relato: eu manipulei o conselho.
Eu não quis a repreensão. Mas finalmente, então, o Senhor o leva ao arrependimento. E ele confessa seu pecado. Esse é o Evangelho, irmãos. Mesmo no meio da profundidade do nosso pecado, há sempre o farol da esperança, da graça de Deus. Você pecou e desceu profundamente na lama, mas olhe para o farol, a esperança, o Senhor restaura. Há consequências disso, obviamente, sempre terão. O pecado sempre nos enganará e trará sobre nós consequências sociais terríveis, que são usadas também pelo Senhor para nos manter em estado de humildade. Nunca mais as pessoas vão me olhar do mesmo jeito. Veja que essa frase, ela tem um cheiro de orgulho, ou não? Perdi minha honra, perdi o meu prestígio. Todos nós vamos pensar isso. Como é que vão me olhar? Nunca mais vão olhar para mim assim com aquele ar de admiração. Tem uma questão aí profundamente humana e nós reconhecemos isso. Nós somos humanos. Mas há uma questão profundamente orgulhosa. Devemos olhar para a graça, suplicar a misericórdia de Deus, entendemos que o verdadeiro arrependimento, ele tem tristeza e ele tem restituição. Eu tenho que ser curado, eu tenho que ser tratado, eu tenho que ser obediente ao Senhor, e o Senhor me perdoará. É assim que diz o texto. E será perdoado. Aquela frase é extraordinária. Será perdoado. O camarada pintou bolinha. Né? Foi o Satanás na vida dos outros. E Deus disse: arrependa-se e você será perdoado. Essa é a graça de Deus. Que Deus, irmãos, por sua graça, nos ajude a vivermos de modo que o nome dele seja honrado. Quando Jesus nos ensina, orem assim, santificado seja o teu nome, isso tem a ver com a nossa relação com Deus, com a nossa relação com os outros, porque o texto continua dizendo: orem assim, o pão nosso de cada dia. Orem assim, perdoe as nossas dívidas. Orem assim, não nos deixe cair em tentação. Então eu não oro para que eu não caia em tentação apenas. Eu oro para que eu e os meus irmãos não caiam em tentação e que eu não seja fonte de tentação para os meus irmãos. Eu oro para que eu não passe fome, mas meus irmãos também não passem. E que eu não seja um agente opressor que leve meus irmãos a passar fome, a passar necessidades. Então Jesus vai nos ensinando que santificar o nome de Deus é vivermos para Deus e vivemos responsavelmente com os outros. Isso tanto numa questão de igreja, como numa questão social, que no caso de Israel, as duas coisas estavam juntas. Né? E nós tínhamos ali uma teocracia. Eu quero finalizar lendo com vocês o que o Senhor disse em Mateus 5, verso 3 ao verso 8. O Sermão do Monte é uma mina de ouro, né? É um tesouro maravilhoso, esse trecho das Escrituras. Eu quero ler com vocês apenas do verso 3 ao verso 8 do capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos lá, algumas ponderações aqui. Bem-aventurados os humildes. Humilde não é simplesmente aquele que tenta manter uma postura humilde. Humilde não é o gentil. Gentil no sentido de gentileza. Gentileza é uma maravilha, mas não é sinônimo de humildade. Não é. É bom. E é bom quando está junto. Por que não é sinônimo de humildade? Porque você pode ser muito gentil com interesses escusos. Você pode ter vários interesses, por isso você é gentil. Você vai atender um cliente, você vende, você vai tratar ele mal? Você chega lá, que é? Está olhando para mim o quê? Bora, vim vender, vai comprar ou não? Bora, não vou ficar esperando não, viu? Vai me atender de que horas?
Não, esse negócio não, tem horário, tem hora, menino. Tem que ir para a igreja hoje. Vá, me atenda, vá. Você não vai, né? Você vai conversar, vai chegar lá, vai tentar realizar o melhor atendimento possível, será gentil, mas você tem um interesse, vender. É claro que isso pode estar somado a uma atitude cristã virtuosa. Somar o seu trabalho ao que o cristianismo ensina, pode acontecer. Mas você pode ser gentil simplesmente porque você quer algo. Você já viu uma pessoa gentil que só queria algo e quando ela viu que não ia ter, ela se transformou? Eu já vi várias vezes. Será que você já fez isso? Eu já. Você chega no lugar, bom dia, tudo bom? Você pode dar informação, a pessoa olha para você, não, posso não sou daqui não. O que é que você tem vontade de dizer? Então vai para o inferno. Não é não? Vai para o inferno que o diabo te carrega. Está crente ignorante. O Senhor manda fogo do céu e consome todos esses aqui, né? Pode ser assim, não? Pode, mas não é isso que o Senhor nos ensina. Humildes, aqui, o que Lucas vai falar lá no seu evangelho, de pobres de espírito, são aqueles que têm verdadeiramente um interesse de viverem como Jesus, submissos a Deus. Deus é aquela pessoa, aquele ser que governa a sua vida e tudo que você faz. Essa bem-aventurança está muito ligada ao versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque o choro aqui é um choro por causa do pecado, é o choro que tem sede da justiça. E a justiça lá é santidade, é retidão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou querem santidade, eles desejam isso, então eles choram pelos seus pecados. Eles são humildes, porque só busca perdão de pecados. Genuinamente, quem tem uma inclinação humilde. E quem não é humilde vai reconhecer seus erros. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ter fome e sede de justiça não é sinônimo que nós somos perfeitos ou excessivamente amadurecidos na fé cristã, mas aquele crente que sabe que é pecador, sabe que não merece, sabe que erra constantemente, mas está incansavelmente nos pés do Senhor, dizendo, tenha misericórdia de mim, Senhor. E talvez, irmãos, talvez não, a gente pensa isso mesmo, em alguma altura da vida, talvez se você for um crente bem tranquilo, obediente, bonitinho, que reza a segunda cartilha, você nunca passou por isso. Mas os mortais, os pobres mortais, rebeldes no seu coração, já disseram em algum momento, eu acho que Deus não me perdoa mais não, eu já pequei tanto, eu erro tanto, e eu já estou com vergonha até de confessar meus pecados, porque eu confesso e amanhã eu estou fazendo de novo a mesma coisa. Então eu não quero nem ser hipócrita. Eu já parei até de dizer na minha casa que eu vou mudar, porque eu não mudo. Eu vou e faço de novo a mesma coisa. Tem algumas coisas para dizer a você. A primeira coisa, como eu disse, que o arrependimento não é aquele pedido de desculpas, não é o remorso, não é o reparo. Mas o arrependimento necessariamente, quando acontece, gera mudança. Se você não mudou, é porque você não se arrependeu devidamente. Você pode ter tido uma série de coisas, ou falsos arrependimentos. O arrependimento gera mudança, porque aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. É assim que o texto sagrado vai dizer. Isso não quer dizer também que nós não temos tentações, fraquezas em relação àqueles pecados que nós lutamos contra eles. Quando Jesus nos diz aqui, então, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lembre lá do texto, quando o Senhor diz, serão perdoados. Isso mostra a disposição do Senhor em perdoar, mas também nos ensina a nós crentes, que nós vamos olhar o pecado do outro, a arrogância do outro, o roubo do outro, o engano do outro. É um negócio terrível você ser enganado por um irmão. É um negócio terrível. Imagina você ser enganado por um pastor. Imagina um pastor sendo enganado por ovelha. Olha que eu já fui enganado por um bocado. Você pecou nisso aqui? Pequei não, pastor. Você estava lá? Não. Eu? Estava não. Rapaz, você tem certeza? Tenho. Olha, meu pastor,
Quando me chama de meu pastor, eu já fico... Estou dizendo para vocês não dizer isso não, é porque a experiência. Se eu tivesse feito, eu lhe dizia. Agora olhando no meu olho, viu? Olhando no meu olho, não olhando para cima, para baixo, para o lado, não, olhando para mim. Eu não fiz. Se eu tivesse feito, eu tinha lhe dito. E fez. E fez. O homem é assim. Adão queria enganar Deus, irmãos. Se escondeu. Vamos ficar aqui para ele não ver a gente aqui. Perceba que o que Levítico está trabalhando está em cápsulas, lá no capítulo 3 de Gênesis. Levítico está ensinando que o pecado afasta o homem de Deus e afasta o homem do homem. Há uma ruptura entre o homem e Deus e uma ruptura entre o homem e o próximo. E Deus vem e promove essa reconciliação entre o homem e Deus e o homem com o seu próximo. E Deus denuncia o pecado do próximo para com o outro. E diz, isso aí também é contra mim. Por isso que João vai dizer lá na primeira epístola, como é que você pode amar a Deus que você não vê, sem você amar o seu irmão a quem você vê? Então, quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles fazem, se escondem e fazem roupas. Então, eles queriam se esconder de Deus, ruptura entre eles e Deus. E agora eles não estavam no estado anterior, que diz o texto, no capítulo 2, que eles estavam nus e não se envergonhavam. Agora eles se envergonhavam um do outro. Então, eles tinham que se cobrir, porque eles tinham vergonha um do outro. O pecado não só rompeu Adão e Eva em relação ao Senhor, ele rompeu a relação deles. E aí vem os filhos, relação rompida também. Isso vai sendo mostrado no Gênesis. E vai crescendo, né? Crescendo, crescendo. Você tem a ruptura inicial de Adão e Eva, com Adão e Eva e com Deus. Depois Caim e Abel. Isso vai crescendo. Aí você vai ver a ruptura entre Esaú e Jacó, entre o pai e a mãe deles. Você vai ver isso crescendo assustadoramente no livro do Gênesis. Você vai ver ali abusos terríveis. A gente vai chegar lá. Eu nem sei como é que eu vou pregar isso quando chegar com as crianças no tempo, mas eu vou chegar, ora por mim. Mas você fica olhando assim, dentro da mesma família aconteceu um negócio desse. Você vê que essas rupturas elas vão se alargando com a história. Você vai ver que Davi, um homem que foi usado por Deus para compor tantos hinos bonitos, foi um profeta de Deus, um pai péssimo, 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 que não repreendeu o seu filho, que causou um grande mal a uma irmã e a outros irmãos. Nunca disse nada. Foi um guerreiro, um valente que lutava e que foi um grande conquistador. Mas na sua casa era um homem desastroso. Pecado. Você olha para Davi, meu Deus, misericórdia. Aí você olha para a frase magnífica de Levítico. Será perdoado. Que coisa, irmãos. Você perdoaria Davi? O camarada mandou matar o marido da mulher. Foi um pai horrível. Se ele dissesse a você, você me perdoa por tudo que eu fiz? Você perdoaria Davi? Você perdoaria Abraão, Isaac? Você perdoaria Saul? Não, Senhor, porque tu mandou eu matar tudo, mas que é que tem nenhum reizinho vivo, um animalzinho? E o Senhor vai e fala pela boca do profeta, que balido é esse de animal? Que a ordem não foi para matar tudo, você desobedeceu? O teu reino está rasgado, acabou para você. Aí você observa toda essa tragédia que o pecado promove, rupturas terríveis na história da humanidade. E o Senhor vem com o evangelho, irmãos, e diz assim, eu tenho o poder de perdoar tudo isso aí. Eu tenho o poder de perdoar um povo, eu tenho o poder de perdoar um homem, uma mulher, eu tenho o poder de perdoar um adúltero, eu tenho o poder de perdoar um traficante, eu tenho o poder de perdoar um mentiroso, um enganador, feito de Zaqueu. Eu tenho o poder de salvar um assassino, eu tenho o poder de salvar um mandante de assassino, como Paulo, e será perdoado. É isso que a Escritura nos ensina. Só lhe deu glória, irmãos.
Ele é o Deus perdoador. Que o Senhor nos abençoe. Vocês têm alguma pergunta? Diga, Sandra. Sim, sim. Uhum. Sim. A avareza é uma grande corruptora da adoração, né? A avareza não está ligada apenas ao valor do dinheiro, mas ela é aquela postura de domínio e poder. Sim, a idolatria. Então, é claro que as ofertas eram voluntárias, né? Elas eram voluntárias. E para aqueles que não conseguiram levar o tanto quanto deviam levar, o dia da expiação os cobria. Então, a gente precisa ter cuidado, por exemplo, numa abordagem exagerada dessa questão das ofertas, para não cairmos no erro do neopentecostalismo, né? Então, não tem nada a ver com o que acontece lá. Você sugar tudo que é possível sugar. E é muito diferente, né? Porque se você podia não ter os pássaros, não podia não ter os pombinhos, e Deus dizia, então traga farinha. E a farinha será oferecida. Então, era alcançável. E fora que haviam outros mecanismos sociais promovidos pela legislação que Deus dá a Moisés para que um israelita não passasse fome. Então, havia uma construção social na lei. A gente vai ver isso à medida que for estudando, né? Para que o israelita não passasse fome, inclusive a eliminação de dívidas, aquilo deveria ser sanado, eliminação de escravidão, sim, a lei da respigadura, que a gente vai ver na prática lá no livro de Ruth, né? Então, o pobre era assistido diretamente pelas leis. Então, o pobre não tinha desculpa de dizer assim, Deus não provê para mim, como é que eu vou dar? Como que Deus proveu 40 anos de maná? Então, Deus estava provendo constantemente. Então, não era nenhuma espécie de extorsão da parte do Senhor. Assim, independentemente do estado que você está, você tem que dar oferta. Não, Deus estava dando a condição. A uns mais, a uns menos, mas o Senhor estava dando, né? Mas, de fato, isso nos ensina muito sobre a nossa generosidade, isso nos ensina muito sobre a importância de sondarmos o nosso coração para vermos o que tem mais valor para nós. O que tem mais valor? O que o dinheiro pode nos dar ou o que Deus é para nós? Isso tem vários reverbes aí de aplicação. Então, o que é que eu valorizo mais na minha caminhada existencial? É o que o dinheiro pode me proporcionar do que o que Deus quer para mim? Como é que eu negocio a adoração a Deus na minha vida? Como é que eu negocio? Eu pratico a adoração como Deus quer ser adorado? Isso é muito ofensivo ao homem pós-moderno, que é muito egocêntrico. Ele quer fazer do jeito dele. Então eu faço do meu jeito, eu adoro do meu jeito, porque assim eu me sinto mais confortável. Enquanto Deus diz, não. Você adora do meu jeito e você vai se sentir desconfortável várias vezes. Porque esse negócio de você fazer o que é errado e depois você tem que pedir perdão a Deus, você tem que ir à pessoa que você errou, pedir perdão a ela, e você tem que restituir ela, vai dizer que você é confortável? Não, eu vou ficar na minha aqui, né? Passou, passou. Bola para frente. Joga para debaixo do tapete. Acabou. Deus diz, não, acabou não. Se tu tem alguma coisa contra teu irmão, antes de tu ir oferecer
a tua oferta no altar, você vai ao seu irmão e você se organiza com ele, depois você dedica a oferta. Como é que isso é confortável? Não é confortável. Então, a verdadeira adoração, ela é, em muitas medidas, muito desconfortável. Muito desconfortável. Vamos lá, questões práticas, irmãos, reais. Quem aqui é casado? Já veio para ser alguma vez com raiva do seu cônjuge? Nunca? Com raiva do seu cônjuge? Com raiva. No caminho da igreja brigou no carro? Maravilha. Maravilha. Aí chegou na igreja naquela época, deu aí o grupo louvor, irmã Lara. Vamos dar mãos, irmãos. Somos corpo. Que conversa, menino. Olha para o seu irmão e diga a ele, eu te amo em Cristo. Aconteceu e vai acontecer. Quantas vezes você veio para ser, seu filho fez uma raiva do tamanho do mundo, você falou que devia e que não devia dentro do carro. Na hora você vai pegar o cálice, seu filho falando para você assim. Mãozinho, você se sentiu indigno ou não? Seu pai, eu acho que não vou tomar, não. E o pastor tem uma mania de falar, lá em Corinto. Lá em Corinto. O povo dormiu, morreu, adoeceu. O pastor tem mania de falar essas coisas. Sei para quê? Sem necessidade disso aí. Falar essas coisas na ceia. Camarada já vem perturbado, o pastor vai e solta uma dessas. Não vou tomar não, esse negócio não. Aí o que é que o Senhor diz? Confesse. Examine seu coração. Se arrependa e participe. Coma do pão e beba do cálice do Senhor. Mas é constrangedor, né? Mesmo sabendo que Deus está dizendo assim, isso é o meu corpo e o meu sangue para você. E você está em pecado. Você pecou hoje, você pecou. Você não é digno não, mas eu me dou a você. E será perdoado. Esse é o evangelho da graça de Deus, né? Que nos ensina que nós somos terríveis pecadores, muito ruins mesmo. Agora, muito, muito péssimos. Muito péssimos. E o Senhor diz assim, eu quero vocês. Vocês cometem impurezas, vocês cometem pecados de vários tipos diferentes. Mas vocês são meu povo. Deus seja louvado por isso, irmãos. Vamos orar? Para encerrar. Nosso irmão Diógenes eleva a sua voz de oração e nós concluímos nessa noite.